Oi, amigo, oi, amiga da Unileão. Estamos aqui mais uma vez para darmos sequência ao conjunto de apresentações que temos planejado nesses tempos difíceis de pandemia a respeito da matéria, da disciplina de Direito Processual Civil 2. Especificamente nessa disciplina, conforme nós sabemos, ela é concretamente destinada a estudar os recursos dentro do processo civil. No primeiro momento, na primeira parte das nossas conversas, nós investigamos o que se chama de uma teoria geral dos recursos. Agora, nesse segundo momento, iniciamos a investigação dos recursos em espécie. Naturalmente, um assunto conduz ao outro. Tudo aquilo que nós vimos em referência à teoria geral do recurso, ou teoria geral dos recursos, ela necessariamente tem que ser compreendida como pressupostos básicos, o fundamento necessário para a melhor compreensão dos recursos. Portanto, aqueles assuntos necessariamente, logicamente, são desdobrados e novamente desenvolvidos nos recursos em espécie. Por isso que, apesar da nossa primeira avaliação tratar da teoria geral dos recursos, dessa primeira parte das nossas conversas, ela inevitavelmente conduziu-nos a apreciar recursos em espécie. Notadamente, uma questão que foi colocada para a nossa análise vai implicar na necessidade de que nós tenhamos conhecimentos específicos relacionados ao recurso de apelação e ao recurso de agravo do instrumento. Quando cabe um recurso, quando cabe outro recurso. Exatamente pela necessidade de que o aluno se medite e se aprofunde no estudo referente não só aos elementos próprios da teoria geral dos recursos, como especificamente desses dois recursos ponderados, repetindo, apelação e agravo do instrumento, quando existe a possibilidade do cabimento de um ou do outro. No caso ponderado, em princípio, caberia um recurso, quando, na verdade, o recurso adequado é outro. Quando o princípio da fungibilidade dos recursos, ele pode ou não pode ser aplicado, né, nesses casos de dúvidas sobre a aplicação, ou o cabimento, melhor dizendo, de um recurso no lugar do outro. Então, todos esses detalhes que tornam o caso hipotético apresentado um tanto complexo, mas propositadamente, exatamente porque é preciso que se tenha a compreensão da necessidade de interação entre um conteúdo e outro. Os recursos em espécie são necessariamente a consequência lógica do que foi apresentado na teoria geral dos recursos, né? Assim como é fundamental que o estudante ele possa ter a oportunidade de se aprofundar nos respectivos assuntos, exatamente a oportunidade que se apresenta quando se coloca diante de casos limítrofes. Esse caso que foi apresentado é exatamente um caso limítrofe, onde há uma dúvida, né, em princípio, a lei tem uma resposta para esse problema, mas, em princípio, se cria uma dúvida a respeito da possibilidade do ato praticado pela autoridade judiciária, possibilidade dentro do sistema do Código de Processo Civil, e, num segundo momento, a respeito do cabimento do recurso para contrapor a essa específica decisão. Então, é tudo isso, né, que me fez, pessoalmente, escolher esse caso, essa dinâmica do caso para ser analisada. Hoje, especificamente, nós vamos nos dedicar, o objetivo dessa videoaula de hoje, a reapresentarmos o caso e trazermos comentários sobre o mesmo e, ao mesmo tempo, comentar cada uma
das questões que foram propostas na avaliação, né, que foi apresentada a vocês. Essa avaliação nesse grau de complexidade, ela é trazida para vocês exatamente pela possibilidade ampla, e aí foram estimulados a isso, a se aprofundarem nas respectivas pesquisas. E aí nós, lendo as provas, as avaliações de vocês, nós encontramos respostas muito interessantes e diversas. Então, vocês procuraram em várias fontes, tem algumas provas realmente muito ricas, inclusive que colocam respostas que não são a resposta do código, mas mesmo assim colocam respostas que possuem respaldo na doutrina. E eu levei em conta, sim, a capacidade do estudante de fundamentar a sua respectiva resposta. As provas já estão corrigidas, mas ainda não serão divulgadas as notas. Estou aguardando a autorização da coordenação do curso para poder fazer. Então, sem maiores delongas, né, nós vamos passar e trazermos algumas palavras a respeito do conjunto da prova, do caso que foi apresentado e das perguntas, né, as respostas às perguntas que foram elaboradas. Primeiro, obviamente, o caso a ser analisado. É um caso hipotético, né, onde nós tentamos colocar da maneira mais objetiva possível, para ficar muito claro o que é que nós gostaríamos, desejávamos que os alunos viessem a investigar. O caso diz textualmente: o juiz, além de proferir sentença de procedência, concedeu, no mesmo momento, antecipação de tutela em favor da autora. Na primeira questão, né, nós temos uma ação, uma demanda do autor de A contra B. Depois, autor e réu. Depois de transcorridas todas as fases processuais, então, houve a petição inicial, o juiz recebe a petição inicial, o juiz manda citar o réu recebe a comunicação oficial e a partir daí, pelo ato da citação, ele se integra na relação processual. Ele, dentro do prazo legal, apresenta a sua impugnação, a sua defesa, portanto, ele contesta, se propugna pela produção de provas, parte a parte. Então, há uma fase de saneamento, onde o juiz vai especificar quais provas são cabíveis e quando essas provas serão produzidas, portanto, a fase saneadora, a fase instrutória, onde o juiz propriamente vai colher as provas, a fase de alegações finais e, por fim, a fase de sentença. Qual é o momento ideal para que a autoridade judiciária ela se pronuncie sobre uma antecipação de tutela? A tutela, as tutelas de urgência e de evidência. As tutelas de urgência existem no processo civil, no sistema de direito processual civil, as tutelas. Essas tutelas, que são medidas que visam a cautelar o objeto da demanda ou antecipar o próprio mérito da decisão. Essas tutelas, em regra, são concedidas por razões óbvias antes da sentença. Antes da sentença, naturalmente, o código é expresso nesse sentido, é possível sim que o juiz conceda as tutelas. As tutelas podem ser de urgência ou podem ser de evidência. As tutelas de urgência, por sua vez, podem ser tutela antecipada ou tutela cautelar. Não é exatamente o assunto dessa aula, mas, no caso do exemplo, foi concedida uma tutela antecipada. Essa tutela antecipada, entretanto, não foi concedida em uma fase preliminar do processo. Durante todo o processo, desde
de antes da citação, desde a propositura da ação, às vezes antes da propositura da ação. É possível a parte autora produzir uma petição provisória, onde ele vai pedir alguma tutela em regra antecipada ou cautelar. Também pode ser de evidência. Mas também, ao longo de todo o processo, é possível ao juiz conceder tutela antecipada, inclusive. A questão é, depois de esgotada todas as fases do processo, na derradeira dessas fases, na sentença, é possível a autoridade judiciária conceder uma tutela antecipada? Bom, o exemplo, no caso hipotético que está apresentado, o juiz concedeu. Cabe-nos agora investigarmos. É isso que eu queria que vocês fizessem para responder às questões da avaliação. Cabe-nos agora investigarmos se é ou não correta essa atitude do juiz. Na sentença, primeira dúvida, na sentença, o juiz pode conceder tutela antecipada? Bom, concedeu. Diante disso, seguindo aqui no caso, o réu recorreu desta decisão. Então, outra questão. A decisão que concede a tutela antecipada. Aqui, na decisão. A tutela antecipada foi dada na decisão. A decisão que concede a tutela antecipada é recorrível? Se sim, qual tipo de recurso é cabível? É outra questão que precisa ser investigada. Então, diante disso, o réu recorreu dessa decisão, por meio do agravo do instrumento. Então, o recurso utilizado pelo réu foi o agravo de instrumento. E, de fato, o artigo 1015 do Código de Processo Civil diz, literalmente, das decisões que concedem a tutela, as tutelas, diversas espécies de tutela, cabe agravo do instrumento. A literalidade da lei nesse sentido. Então, a parte prejudicada, no caso o réu, recorreu dessa decisão e ele, para tanto, se utilizou do recurso de agravo do instrumento, afirmando que não era devida a tutela do direito da autora, muito menos a antecipação da tutela. O relator no tribunal não conheceu do recurso. O que quer dizer essa expressão não conheceu? O que quer dizer isso? Mas o relator não conheceu do recurso. Propriamente, já antecipando uma pergunta, a resposta a uma pergunta, não conheceu, ele não julgou o mérito. Com fundamento na manifesta inadmissibilidade, já que, para tal situação, recurso cabível seria outro. É verdade? Embora o Código literalmente diga isso, é o artigo 1015, o recurso não é agravo do instrumento, qual é o recurso cabível? Então, os pontos sensíveis do caso apresentado é possível conceder uma tutela antecipada na sentença? Dessa decisão cabe recurso? E qual é o recurso cabível? Então, são os pontos mais sensíveis dessa questão. Em vista disso, foram produzidas 7 perguntas que nós vamos buscar responder uma a uma a partir de agora. Então, primeira questão, primeira pergunta. É possível o deferimento de tutela antecipada na sentença? Bom, algumas respostas, foi a minoria, mas existiram algumas respostas de pessoas que disseram, olha, não pode não. A tutela antecipada necessariamente tem que ser produzida em outro momento, diferente da sentença. E, para tanto, trouxeram alguns argumentos de autoridade, grandes autores do direito processual civil, onde transcreveram o texto deles, dizendo, olha, não pode. Não pode, primeiro, porque se deve indagar da lógica. É lógico, há alguma vantagem para
a parte em conceder, em ver concedida uma tutela antecipada, para que ela quer uma tutela antecipada, se na sentença ela já vai ter a tutela de mérito? Veja, no caso sob análise, o juiz, no mérito, concedeu a tutela. Eu tenho ali uma tutela de mérito conferida na sentença, mas, ao mesmo tempo, ele confere a tutela antecipada. Qual é a vantagem, qual é o sentido disso? O sentido tem a ver com os efeitos desta decisão. A sentença, a tutela de mérito, ela comporta apelação e, automaticamente, eu tenho algumas exceções, na videoaula referente à apelação, peço que quem tenha dúvida procure ver isso, mas, em regra, a apelação, ela tem efeito suspensivo. Então, eu tenho uma decisão de mérito que, entretanto, não tem eficácia ainda. A eficácia da decisão de mérito só existirá a partir do trânsito em julgado. A decisão antecipada, a tutela antecipada, entretanto, ela tem eficácia imediata, independente de qualquer recurso. Mesmo quando existe o recurso, quando é cabível o recurso de agravo do instrumento, a tutela antecipada, ela tem eficácia imediata, salvo quando, aí a regra é o contrário, o relator no tribunal concede efeito suspensivo. Então, a exceção na tutela antecipada é a concessão, quando ela é recorrível, a exceção é o deferimento do efeito suspensivo. A regra é que não tem efeito suspensivo. A apelação é o contrário. Em regra, ela tem efeito suspensivo, embora eu possa admitir algumas exceções expressamente disciplinadas na lei. Então, a vantagem de conceder uma tutela antecipada na sentença é que, mesmo recorrível essa decisão, ela não terá efeito suspensivo. A tutela antecipada concedida, nesse caso, terá eficácia imediata. Essa é a vantagem. Agora, outra questão que é discutida na doutrina, e aí alguns alunos trouxeram esses argumentos de autoridades. Quem trouxe esses argumentos está baseada em obras doutrinárias. Então, é absolutamente legítimo fazer dessa maneira. Então, outro argumento é, se a tutela antecipada, por excelência, por princípio, está lá no artigo 1015 do Código de Processo Civil, ela é recorrível por meio de agravo do instrumento, se, entretanto, ao mesmo tempo o Código diz que da sentença cabe apelação, portanto, tudo que está na sentença tem que ser recorrível por meio da apelação. E, por outro lado, eu tenho o princípio da unirrecorribilidade. De cada decisão, eu só posso me utilizar de um único recurso. Então, não vale a hipótese da sentença que concede tutela antecipada, a parte pode propor dois recursos, a apelação e o agravo do instrumento. Isso não vale, porque há o princípio da unirrecorribilidade. De sorte que só é cabível um recurso. A pergunta é, qual recurso? Então, também houve aqueles que disseram que o recurso cabível era o agravo do instrumento. Portanto, estava certo a parte, o réu, quando recorreu. Portanto, se o réu está certo, o tribunal está errado, porque o tribunal não conheceu do recurso porque o recurso era inapropriado, era indevido, o recurso não era aquele. Bom, eu tenho duas possibilidades. Da decisão que concede tutela antecipada na apelação, ela é possível. Se é possível, ela é de ser recorrível. O recurso é a apelação ou o agravo do instrumento? Então, anotando que legitimamente existem posições em contrário, melhor dizendo, não, há uma posição pacificada, uma posição majoritária, que é a posição do Código de Processo Civil, que é a posição da maioria da doutrina e que é a posição pacificada pelos tribunais, especificamente pelo Superior Tribunal de Justiça. Então, por exemplo, quem vai fazer concurso para essa questão que foi colocada, só tem uma resposta correta. Aqueles que fundamentaram no sentido de que não cabia a tutela antecipada, mas trouxeram argumentos de autoridade, mesmo não sendo a resposta correta, porque não é a resposta da maioria,
da doutrina, não é a resposta da jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, não é a resposta do que está dito, escrito na regra grafada no Código do Processo Civil, mesmo assim, porque trouxe o argumento de autoridade, trouxe a fundamentação, eu considerei correta. Mas atenção, num concurso, em outro exame, por exemplo, na OAB, ou outro concurso que a pessoa for fazer, essa resposta, nesse sentido que eu estou colocando, está errada. Eu considerei correta pelo trabalho que a pessoa teve de fundamentar, de conseguir um argumento de autoridade. E, de fato, o direito é cheio de polêmicas, o direito é cheio de questões controvertidas. Esse é um exemplo. Contudo, a resposta... Então, eu considerei correta essas respostas, desde que o aluno tenha fundamentado a sua decisão. Ó, o autor fulano de tal diz assim, eu trouxe essa fonte. Só sim ou só não, eu não considerei. Mesmo quem disse só sim, não levei em conta. Quem disse sim, mas não fundamentou de maneira adequada, eu ponderei a pontuação, mas não deu a pontuação cheia. Então, de acordo com a fundamentação, é que eu considerei ou não essa pontuação. Então, é possível o deferimento de antecipação de tutela na sentença? Sim, a resposta majoritária é que sim, é possível. Aqui, uma doutrina, um exceto da doutrina, do Daniel Amorim, que ele muito bem representa a maioria. Na obra dele mesmo, no Código do Processo Civil dele, ele historia posições contrárias à posição majoritária, mas ele se filia com a posição majoritária. Nem sempre ele faz isso. Nesse caso ele faz, e me parece com acerto. Então, diz o Daniel Amorim, dessa forma, sempre que o recurso contra a sentença de procedência tiver efeito suspensivo, o autor, apesar de ter obtido tutela, porque recurso impedirá a geração de efeitos da sentença, obstante a satisfação imediata do seu direito, a utilidade algo que ele não ganhou com a sentença de procedência, os efeitos práticos da tutela obtida. Veja só, em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: a tutela antecipada, ela não, mesmo recorrível, né, esse recurso não tem efeito suspensivo de regra. A tutela definitiva, porque ela é concedida na sentença, ela terá necessariamente efeito suspensivo. E o próprio código vai dizer isso, que a tutela antecipada deferida dentro da sentença, né, essa parte da decisão, não terá efeito suspensivo, terá meramente efeito devolutivo. Então, a vantagem é essa, né? É que o juiz, quando ele concede a tutela antecipada, a tutela seja antecipada, cautelar ou de evidência, dentro da sentença, aquela parte que concedeu a tutela, mesmo recorrível, ela não terá efeito suspensivo. Ela só terá efeito devolutivo. Portanto, naquela parte, naquele pedacinho da sentença, a sentença, terá eficácia imediata. Então, está aí a questão. É sim possível que o juiz, dentro da sentença, ele conceda a tutela provisória conforme o exemplo. Certo? No mérito, a parte da argumentação do réu, que diz que, olha, não é possível ao juiz conceder a tutela antecipada na sentença. Essa parte aí, necessariamente no mérito, se fosse enfrentado esse mérito, não foi no caso, ele hipoteticamente também perderia. Né? Então, ele perderia a ação no mérito, pelo menos por esse fundamento. Ele podia usar outros fundamentos que pudessem, eventualmente, ter procedência, ter sucesso. Então, aí é a resposta da primeira questão. A questão número 2, né, a segunda pergunta. A decisão comentada na questão é recorrível? Já dissemos que né, já fica claro. Sim, é recorrível. A dúvida, propriamente, é qual é o recurso cabível. O recurso é a apelação, o recurso é o agravo
de instrumento. Certo? Em princípio, pode parecer que é o agravo de instrumento, porque da decisão que concede artigo 1015 a tutela, cabe agravo de instrumento. Mas, considerando o princípio da unirrecorribilidade, a sentença só pode ser agravada, contrariada, né, guerreada, uma linguagem que é muito usada pelos processualistas, por um único recurso. Então, não cabe dois recursos da mesma decisão. E o código é claro, da sentença cabe apelação. Então, o recurso não é o agravo de instrumento. Da decisão que concede tutela antecipada, em geral, cabe agravo de instrumento. Contudo, se a tutela antecipada é concedida na sentença, aí não cabe agravo de instrumento. Aí o recurso é a apelação. Então, não só aquelas decisões interlocutórias que não são recorríveis pelo agravo de instrumento, como também as decisões interlocutórias, em princípio recorríveis por agravo de instrumento, como é o caso da tutela antecipada, quando são concedidas na sentença, neste caso, o recurso sempre será a apelação. Então, por isso que o réu errou no recurso. A decisão era recorrível? Sim, a decisão era recorrível. Mas o recurso não podia ser o agravo do instrumento, mesmo que o réu quisesse discutir só o assunto relacionado à tutela antecipada. Porque, veja, ele também discutiu o mérito. No agravo de instrumento, ele não discutiu só a tutela antecipada, mas discutiu o mérito da demanda. Mas mesmo que ele quisesse discutir só a tutela, ainda assim, o recurso cabível era o agravo de instrumento. De novo aqui, o Daniel Amorim, que vai dizer, o recurso cabível ao réu, portanto, será apelação. Mas, nesse caso, o recurso não terá efeito suspensivo, de forma que, mesmo impugnada a sentença, o capítulo que antecipou os efeitos da sentença terá eficácia imediata. Como deve o réu proceder se pretender impedir a geração de tais efeitos? Entendo que a forma procedimental para atingir tal objetivo dependerá fundamentalmente da urgência do réu no caso concreto. Em outras palavras, Daniel Amorim, de maneira correta, diz, o único recurso cabível é a apelação, nesse caso. Certo? Só que a sentença, como nós sabemos, ela é dividida em capítulos. O capítulo que trata da tutela antecipada seria um capítulo. O capítulo que trata da decisão do mérito seria outro capítulo. Podia ter outros capítulos. Esse mérito podia ser dividido em mais de um capítulo. Vamos simplificar. Então, quando houver a apelação, o capítulo referente ao mérito, ou os capítulos referentes ao mérito, eles terão efeito suspensivo. Contudo, o capítulo referente à antecipação de tutela não terá efeito suspensivo. É isso que ele está dizendo. Aí, se o réu tiver urgência, ele pode pedir efeito suspensivo? Excepcionalmente, sim. Tanto no procedimento do agravo de instrumento, em regra, o agravo de instrumento não tem efeito suspensivo. Tanto no procedimento do agravo de instrumento, quanto no procedimento da apelação, naquelas hipóteses em que a apelação não tem efeito suspensivo, e aqui é uma delas, a parte em petição dirigida ao relator poderá pedir para que, diante da urgência, do perigo de dano irreparável, de difícil reparação, diante da fumaça do bom direito ou da probabilidade de sucesso do seu recurso, quer dizer a mesma coisa com palavras diferentes. O Código de 73 falava em fumaça do bom direito, aqui vai falar em probabilidade, mas o sentido é o mesmo? Então, diante dessas circunstâncias de urgência, é possível, excepcionalmente, o relator conceder efeito suspensivo, tanto no agravo como na apelação, repetindo, nesses casos em que a apelação não tem efeito suspensivo, porque, nós já dissemos,
a apelação, em regra, tem efeito suspensivo. Quer dizer isso, essa doutrina. Aqui, a letra do artigo 1013, parágrafo 5º do Código de Processo Civil. Ó. O capítulo da sentença que confirma, concede ou revoga a tutela provisória é impugnável na apelação. Aí está literalmente, é possível ao juiz conceder tutela provisória. Tutela antecipada é uma espécie dela. Na sentença, literalmente, o código diz que sim. Ok? Próxima pergunta. Acredito que isso está explicado suficientemente. Depois, mais adiante, através do Zoom, vocês podem, naturalmente, tirar mais dúvidas. Mas a terceira pergunta. O que significa a expressão não conheceu do recurso? Ora, tem a ver com o juízo de admissibilidade e o juízo de mérito. O que quer dizer o juízo de admissibilidade? Todo recurso necessariamente tem que passar por dois crivos de quem vai julgar, do juízo a quem? No caso, o tribunal. Pelo primeiro crivo, que é o juízo de admissibilidade, e pelo segundo crivo, que é o juízo de mérito. No juízo de admissibilidade, se está investigando os pressupostos recursais estão presentes? No juízo de mérito, se está investigando a parte recorrente tem ou não tem razão? Necessariamente, para chegar no juízo de mérito, primeiramente, obrigatoriamente, o tribunal tem que fazer o juízo de admissibilidade. Porque o recurso que não possua algum dos seus pressupostos, e sob pressupostos processuais, nós já tivemos a oportunidade de conversar em uma aula anterior, né, sobre esses pressupostos, já há um vídeo aí que trata do assunto, né? Se algum desses pressupostos processuais não estiver presente, necessariamente o juiz não conhecerá do juízo de mérito. Então, o juízo de mérito só é analisado quando, primeiramente, preliminarmente, se fizer a investigação referente ao juízo de admissibilidade. Então, o que é não conheceu do recurso? É quando o tribunal entende que houve a reprovação do juízo de admissibilidade. Um dos pressupostos recursais não está cumprido. No caso desse recurso, qual é o pressuposto que não está cumprido? O cabimento. Porque não cabe recurso dessa decisão, nós já vimos que cabe, mas nós também já vimos que o recurso cabível não é o agravo do instrumento. O recurso cabível é a apelação. Por esse motivo, pela ausência desse pressuposto, é que o tribunal não conheceu do recurso. Então, não conhecer do recurso quer dizer simplesmente isso. De novo aqui, as palavras do Daniel Amorim, né, que vai dizer assim, ó, para que o mérito de uma demanda seja julgado, o juiz precisa anteriormente analisar os pressupostos processuais e as condições da ação, considerados genericamente como pressupostos de admissibilidade do julgamento de mérito. No âmbito recursal, existe o mesmo fenômeno, devendo o órgão julgador, melhor dizendo, fazer uma análise de aspectos formais do recurso, para só então, superada positivamente essa fase, analisar o mérito do recurso. Como eu disse, primeiro ele faz o juízo de admissibilidade. Essa análise dos aspectos formais do recurso, que está falando o Daniel Amorim, esse é o juízo de admissibilidade, para depois ele fazer o juízo de mérito. No mérito, dizer se a parte tem ou não tem razão. Simplesmente isso. Certo? Próxima questão é a quarta questão, que vai perguntar o seguinte: como compatibilizar o princípio da fungibilidade dos recursos com o não conhecimento do recurso por inadequação do tipo de recurso utilizado pela parte? Por quê? Nós estudamos na teoria geral dos recursos, dentre outros princípios, exatamente o princípio da fungibilidade, que vai dizer assim, olha, quando a parte ela propõe um recurso inadequadamente, quando para aquela decisão, quando da sentença, cabe apelação, mas, por erro,
a parte entra com agravo de instrumento. Foi o que houve. Olha, ficou claro a intenção de recorrer, mas a parte ingressou com um recurso errado. Não era o caso de aplicar o princípio da fungibilidade? Né? Então, exatamente isso que nós estamos perguntando. Como adequar o princípio da fungibilidade com a adequação do recurso? Como compatibilizar o princípio da fungibilidade dos recursos com o não conhecimento do recurso, né, no caso concreto? Por que é que o tribunal não recebeu o agravo de instrumento como apelação? O princípio da fungibilidade, ele não existe para tutelar o chamado erro crasso, erro absurdo, erro que qualquer pessoa mediana não cometeria. E exatamente a questão é do conhecimento mediano. Ninguém tem a menor dúvida de que contra a sentença cabe a apelação. Não cabe outro recurso. O único recurso possível da sentença é a apelação, salvo alguns procedimentos especiais, sobre os quais nós já falamos na videoaula referente à apelação. Então, também dúvidas sobre isso, voltem, por favor, para este vídeo respectivo. Mas é sedimentado, é claro, é induvidoso que da sentença cabe a apelação. Utilizar qualquer outro recurso, senão a apelação, neste caso, é um erro crasso. Então, não há uma dúvida razoável. A lei é clara. Se lembra? O artigo nós falamos agora, 1013 do Código de Processo Civil. Certo? O artigo 1009 do Código de Processo Civil. Contra a apelação cabe sentença. Não há dúvida. Nenhum doutrinador diz o contrário disso, salvo nesses casos específicos. Então é um crasso. Não há uma dúvida razoável. O princípio da fungibilidade só pode ser utilizado exatamente quando exista uma dúvida razoável. Por isso que o tribunal não conheceu. Ele negou, né, o seguimento ao recurso, julgou negativamente o juízo de admissibilidade, não conheceu do recurso por isso, por conta da clara, evidente inadequação do meio utilizado. Então, o princípio da fungibilidade, ele não pode ser usado em qualquer momento, por qualquer motivo. Ele tem que ser utilizado só quando existir dúvida razoável. Que é exatamente o que, de novo, vai dizer a doutrina do Daniel Amorim. Olha, a primeira condição para a aplicação do princípio da fungibilidade, no caso concreto, é a existência de uma dúvida objetiva. É preciso que o sistema jurídico, o sistema legal, ponha em dúvida, uma dúvida objetiva, uma dúvida razoável, o intérprete, a respeito de qual recurso cabível, não servindo o princípio da fungibilidade para tutelar o erro crasso, o erro absurdo, gerado pela extrema imperícia do patrono, mas para evitar injustiças diante de erros justificáveis. Não se aplica o princípio quando o recurso interposto for manifestamente incabível. Então, é exatamente o caso. O agravo de instrumento nessa hipótese é manifestamente incabível. Por isso, a adoção da atitude do tribunal. Então, o que nós podemos ver é que o juiz acertou, tecnicamente, quando ele concedeu a tutela antecipada na sentença, porque é possível. Essa tutela antecipada é recorrível, mas o recurso cabível é a apelação, não é o agravo de instrumento. Portanto, o réu, por ser o patrono, errou e cometeu um erro crasso, porque ele se utilizou de um recurso claramente incabível para a hipótese, porque o recurso era o problema do cabimento. E é tão absurdo, é tão evidente esse erro, que o princípio da fungibilidade não pode ser usado nessa questão. Portanto, também acertou o tribunal quando ele negou o seguimento, não conheceu, melhor dizendo, do recurso. A decisão do tribunal de não conhecer o recurso, de julgar negativamente o juízo de admissibilidade, também está correta
num ponto de vista, numa perspectiva técnica. Certo? São essas as conclusões às quais nós estamos razoavelmente chegando, conforme nós podemos ver, com fundamento na doutrina, também na jurisprudência. Para cada um desses pontos aqui, dessas citações de Daniel Amorim, nós podemos encontrar julgados, né, nesse sentido, no mesmo sentido. Certo? Então, há repetidas decisões sobre esses pontos de vista, especificamente no STJ, confirmando esses pontos de vista específicos. Então, quinta questão, né? É possível recorrer apenas de parte da decisão? De todas as perguntas, me parece a mais clara. A sentença, nós já estudamos isso lá na sentença. A sentença, né, ela possui capítulos. De cada um dos capítulos, que são dispositivos, são ordens, são determinações, são as conclusões a que a autoridade judiciária chega em razão da análise do caso, como consequência do que ela colocou nas partes anteriores da sentença. A sentença tem 3 partes: relatório, a justificação, o fundamento, e a parte dispositiva. Na parte dispositiva é onde constam os capítulos, as ordens. Eu condeno o réu a isso, a isso, a isso, a isso, a isso. Cada uma dessas condenações é um capítulo da sentença. Então, no exemplo, existem pelo menos 2 capítulos nessa sentença. O capítulo que concede a tutela antecipada, o capítulo que concede a tutela de mérito. Poderiam haver outras. É possível recorrer de parte da decisão? É possível recorrer dos capítulos da decisão separadamente. O réu podia ter recorrido só de um capítulo, de outro não, e assim sucessivamente. É possível que a parte seja sucumbente em um capítulo e seja vitoriosa em outro. Então, obviamente, naquele capítulo em que ela foi vitoriosa, ela não pode recorrer. Não existe legitimidade para recorrer. É outra pergunta que nós vamos já analisar. Tá certo? Então, sim, é possível recorrer só de partes da decisão, é possível recorrer só de capítulos da decisão. Fred Didier Júnior, dizendo que quando a decisão contém mais de uma resolução, ou quando resolve mais de uma pretensão, disse que cada parte dessa constitui um capítulo da sentença. E cada capítulo de sentença é, obviamente, recorrível. Conforme diz, né, o próprio Código de Processo Civil, a literalidade da lei. Artigo 1002 do Código de Processo Civil. A decisão pode ser impugnada no todo ou em parte. Certo? Levando em conta, naturalmente, aí vem as próximas perguntas, a legitimidade e o interesse. Muita gente confunde legitimidade com interesse. Então, é um bom momento para nós verificarmos, nos aprofundarmos, meditarmos um pouco sobre isso. Então, exatamente nesse sentido, a 6ª questão. Quem, no caso apresentado, quem tem legitimidade para recorrer? Ali é clara. Tem a legitimidade para recorrer a parte vencida, o Ministério Público e o terceiro interessado. A literalidade da lei. Artigo 996 do Código de Processo Civil. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público. No caso que foi apresentado, quem tem legitimidade para recorrer? Alguns disseram, ora, todo mundo tem legitimidade para recorrer, as partes têm legitimidade para recorrer. Houveram esses erros. E essa é uma resposta errada. Não tem como considerar. Não tem posição contrária. Legitimado para recorrer não é a parte propriamente, é a parte vencida. Não é o autor, não é o réu, é a parte vencida. No caso do exemplo, o autor tem legitimidade para recorrer? Ora, se ele não foi vencido, ele ganhou a tutela antecipada, ainda ganhou no mérito. Ele foi vencedor plenamente. Em todos os capítulos da sentença, ele é o vencedor. Portanto, o autor não tem legitimidade para recorrer. Então, só quem tem legitimidade para recorrer nesse caso é o réu. A questão não explica
O Ministério Público tem legitimidade para recorrer? Lá. O Ministério Público tem legitimidade para recorrer nos casos em que ele atue como fiscal da lei, nos casos em que ele esteja defendendo interesses coletivos, difusos ou transindividuais, naqueles casos em que ele pode atuar no processo. Então, não é em todo processo que o Ministério Público tem legitimidade para recorrer. É preciso que ele demonstre também o interesse. Olha a diferença entre legitimidade e interesse. O autor pode ter legitimidade para recorrer quando ele for a parte vencida. Então, o autor também poderia ter legitimidade para recorrer. Não nesse caso, porque neste caso ele não foi parte vencida. E, igualmente, o terceiro prejudicado precisa demonstrar um interesse. Não é qualquer terceiro que pode intervir no processo, que pode recorrer no processo. É preciso que ele demonstre o interesse processual, o interesse legítimo, a vantagem, né? Aí que ele vai teve algum bem jurídico dele prejudicado e que esse recurso o colocará, a procedência desse recurso, o colocará numa situação mais vantajosa. Então, é essa questão que se discute quando se trata, né, da legitimidade. Mas legitimidade é algo diferente do interesse. Para propor ou contestar a ação é necessário ter legitimidade e interesse. Também para recorrer, a mesma ideia. Para recorrer é necessário ter legitimidade e ter interesse. O interesse só pode recorrer quem tem legitimidade, mas nem todo mundo que tem legitimidade terá interesse. Porque o interesse ele está relacionado à vantagem. Qual é a vantagem? Qual é a posição processual mais vantajosa, mais benéfica que o resultado desse processo levará? Recorrer só por mera discussão acadêmica? Recorrer só porque eu gostaria que o juiz dissesse diferente? Mas aquele resultado que eu estou pretendendo, ele não terá nenhum resultado prático? Por exemplo, nós vamos estudar, isso é muito discutido, essa matéria do interesse, especificamente é discutida, em todo recurso cabe interesse. Mas é uma discussão que é muito mais clara quando se está discutindo o recurso extraordinário e o recurso especial. Recurso especial, nós ainda não vimos, então cabe essa explicação, é o recurso dirigido para o STJ, da decisão em única ou última instância, dirigido ao STJ, que visa discutir, dentre outras coisas, a interpretação da lei federal, o cumprimento da lei federal, a adequação da lei federal a algum tratado, as hipóteses bem específicas nesse sentido. O recurso extraordinário, que também cabe da decisão de única ou última instância do tribunal, em regra, ele é dirigido ao Supremo Tribunal Federal e discute a constitucionalidade, né, que aquela decisão guerreada, recorrida, ela, de alguma perspectiva, ela fere uma regra constitucional. Que regra, etc., ainda vamos ver os detalhes no momento oportuno. Então, se diante daquele caso concreto cabe a apreciação dos dois recursos, é uma exceção à regra da unirrecorribilidade. Então, existe sim no direito processual civil hipóteses onde de uma mesma decisão cabe mais de um recurso, é uma exceção, mas elas existem, e essa é uma dessas exceções. A parte que ela pode interpor dois recursos, recurso especial para o STJ, recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. Se, contudo, né, a decisão referente à constitucionalidade não tiver nenhuma relevância, porque por outro fundamento o tribunal já encontrou, já sentenciou favoravelmente, então, mesmo que o recurso julgado procedente ele não mude a situação do recorrente, se dirá nessa hipótese que não há interesse processual. Então, grosso modo, trocando em miúdos, o interesse processual está relacionado à possibilidade de a parte recorrente ter vantagem, conseguir uma situação jurídica, uma posição jurídica mais vantajosa. Se o resultado positivo desse recurso não lhe garantir essa posição mais vantajosa, então
se dirá que não há proveito, portanto, não há interesse, né, processual. Há legitimidade, mas não há interesse. A pergunta está pedindo para distinguir qual é a diferença entre interesse e legitimidade. Está aí, certo? Daniel Amorim também tem uma resposta nesse sentido. Existe uma proximidade evidente entre os pressupostos processuais e as condições da ação e os requisitos de admissibilidade recursal, sendo unânime na doutrina o entendimento de que o interesse recursal deve ser analisado à luz do interesse de agir, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. O interesse tem a ver com a utilidade desse recurso. A legitimidade tem a ver com a sucumbência. Tem legitimidade quem sucumbe, a parte sucumbente. Tem interesse se, além de sucumbente, a parte vai ter vantagem, tem um resultado útil. O julgamento do recurso favorável e terá um resultado útil. Isso que quer dizer interesse. Certo? Então, já fomos bem longe hoje, bem extensa, mas acho que é preciso, por conta dessa necessidade de aprofundamento, e estaremos online no horário da aula, em outros momentos também estaremos disponíveis, aguardando o contato de vocês, e se não, na próxima semana teremos um vídeo novo. Um grande abraço e fica o desejo de que este vídeo receba com saúde física, saúde mental, com paz no coração e com determinação, com vontade para vencer os obstáculos que a vida apresenta. Os tempos são difíceis, mas nós haveremos de construir coisas positivas a partir dessas experiências. Então receba um abraço afetuoso e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.